Então, hoje conosco Roberto Valadão, que é da cidade de São Gonçalo, mas participa do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, de Niterói. Ele é trabalhador do Movimento Espírita há 21 anos e está atuando nas palestras há 4 anos. Então, é a segunda vez que ele está em Barbacena, na nossa casa, e a terceira em Barbacena. Seja bem-vindo mais uma vez. E o tema dele é Fraternidade ensinada pelo Cristo. Bem-vindo. Boa noite. Que Deus misericordioso nos auxilie no nosso trabalho de hoje. Vamos falar de um tema fascinante, importante nesse mundo de dor, um momento de tanta turbulência em nosso país, em outros países, que é a fraternidade ensinada pelo Cristo. Há 2000 anos, a palavra, nosso ministério, a fé cristã se propaga com suas dificuldades, a culminar no século XIX, o movimento espírita, o cristianismo primitivo, evolui, conflitos, movimento católico, ruptura, movimento de reforma, Lutero, conflitos, guerras. Aí vem a doutrina espírita, com que propósito? De demonstrar o quê? As verdades basilares das religiões, os princípios basilares da fé, da questão espiritual, não se preocupando com as questões secundárias. Nós não temos sacerdotes, nós não temos ritos. É claro que em determinadas casas, nós mesmos, por atavismo, por aprendizado, são 2000 anos, dentro de outras religiões, ainda temos práticas, rituais, mas que são questões secundárias. O que é a verdade importante? É a fraternidade. Tem um livro, A Ilusão da Justiça, de Hans Kelsen, que é judeu, alemão, judeu, que ele compara Platão e Jesus Cristo. Obras fascinantes, importantes, mas ele destaca uma diferença. Platão produziu intelectualmente, no campo das ideias. Só que Jesus Cristo vivenciou. Mais do que explicar, mais do que propalar a palavra, ele a vivenciou. E tem uma passagem que me toca, sempre me tocou, mesmo quando eu não era do movimento espírita, mesmo quando eu não era de nenhuma fé religiosa. Durante muito tempo da minha existência eu caminhei pelo ateísmo, mas essa parte sempre me tocou. Que parte? Estava Jesus com o povo ensinando. Chegam os escribas, os fariseus. Essa mulher foi apanhada em adultério pela lei, a lei mosaica. Ela tem que ser apedrejada. Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Os escribas, os fariseus insistem: Senhor, a mosaica, e ela, surpreendida em adultério. Jesus se endireita, olha para a multidão e diz: ataque a primeira pedra quem for limpo de pecado. Algumas traduções dizem puro de coração, mas no mesmo sentido, quem não tiver pecado, ataque a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais novos, um a um, essa linha.
mais velhos, porque mais tempo de vida, mais erros. E Jesus estava escrevendo, olha para a multidão, só está ele e a mulher. Mulher, onde estão os seus acusadores? Eles não a condenaram? Não, não me condenaram. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Cara, vamos ao contexto histórico. Hoje, século 21, o adultério da mulher, nossa cultura latina, é muito mais repreensível socialmente do que o adultério masculino. Uma sociedade que cultiva o machismo, intolerância, preconceito. Hoje, no século XXI, pega livros de direito de 30 anos atrás, consta lá, marido surpreendendo a esposa em adultério, pode matá-la, que é legítima defesa da honra. Pode matar. Isso 30, 40 anos. Doutrina ensinada em faculdades, divulgadas em livros, defendidas. Nossa sociedade evoluiu, está evoluindo em lei de progresso. Não se admite mais isso. Mais de 40 anos, 30 anos, era assim. Imagina 2000 anos atrás, numa cultura em que a mulher, função secundária, ela é fruto da costela de Adão, concebida para fazer companhia a Adão, porque a criação de Deus foi um homem, a mulher para fazer companhia, ele estava sozinho. Em psicanálise se fala que durante muito tempo a mulher foi concebida como um homem menos. Isso se refletiu na legislação. No século XX, a mulher, quando casava, tinha cápsula de minúcio, diminuía a sua capacidade civil. Leis. Legislado. Século XX. Imagina século início para o cristianismo. Nem cristianismo era, o judaísmo. Imagina todo clamor pela justiça. Porque repare em toda a passagem, mulher adúltera. Alguém comete adultério sozinho? Só em pensamento. Você tem como o cúmplice não foi sequer levado. E não há nem notícia do marido participando daquilo. Mas para ler, apedrejamento. Porque já que ela tinha uma função auxiliar, o homem chefe da família, o homem líder, chega Jesus com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Ele faz, pai, a lei, quem nunca errou? Estou dizendo que está certo ou errado, mas estamos apedrejando essa senhora, essa mulher, essa criatura. Estamos apedrejando os outros erros. Ah, porque aí os outros erros atingem a mim, homem. A mim, sujeito respeitável. Mas os excluídos, os párias da minha sociedade, rigor. Rigor sempre para com o outro. Jesus chega e muda, faz uma revolução. Coloca a mulher em patamar de igualdade.
são criaturas de Deus. Em várias outras passagens na Bíblia, nós vemos Jesus acolhendo a mulher. Porque misericórdia, amor. Se estivéssemos na situação daquela criatura, daquela pessoa, não faríamos o mesmo? Repara que nós somos produtos de nós mesmos. Somos resultados de nossa educação, somos resultados de nossas experiências, somos resultados de experiências de outras existências. Jonas de Ângeles fala sobre personalidades, que as características desenvolvidas em cada existência há de formar traços de personalidade. E numa linguagem de Leon Denis, como reservatório de água, que às vezes só na superfície. Por isso que você vê um homem beligerante, rude, mas extremamente delicado com crianças, amoroso, afetuoso, que cuida de uma criança melhor que muitas mães. Por quê? Aí vamos pegar os traços históricos. Numa época foi guerreiro, nossa humanidade, uma humanidade de guerra, mas em outras foi mãe, em outras foi pai. Começa a desenvolver aspectos dos dois campos sexuais. Joana chega a dizer que Jesus era tão perfeito que ele tinha as duas polaridades no mesmo patamar, a polaridade feminina e a polaridade masculina. Na hora de acolher, acolhia com uma mulher, mas na hora que tinha que ser enérgico, havia a polaridade masculina. Repare vários trechos, os momentos que ele é incisivo é com a prostituta, com o cobrador de impostos, os fariseus, os religiosos, com a hipocrisia religiosa. E qual é a moral? Cristo vem e apresenta uma doutrina, como diz Leon, de amor e liberdade. Não havia de apedrejamento. Não havia muita coisa não. É isso. Jesus chega e fala amor e liberdade. E que isso se sucede na história do cristianismo. Guerras, perseguições, intolerância, ódio. Até no século XXI, você liga a televisão, vou dizer nomes, não precisa ter conhecimento notório. As pessoas apregoando o discurso do eu e eles. Nós, eles. As igrejas, vê que Leon Denis fala igreja, não fala religião, não fala igreja católica. As igrejas fizeram uma lei de temor, escravidão. Você entra em sites do movimento ateu, faz vários argumentos, mais um ponto em comum: hipocrisia religiosa, ódio. Porque eu vou seguir um Deus de ódio, porque eu vou seguir um Deus de temor. Não foi esse Deus que Jesus apresentou. Jesus que te mandou apedrejar. Jesus que acolheu prostitutas, que acolheu cobradores de impostos. Ele foi leniente? Não cabe a ele julgar, porque o pecado castiga o pecador. Se eu tenho um desvio moral, uma conduta desviante, é porque eu tenho uma instabilidade, eu tenho um problema. Isso já é um sofrimento. Eu estou instável,
Eu preciso desenvolver o quê? Amor. Maria de Magdala procura Jesus, e que Jesus fala para ela: Maria, ame. Porque o amor apaga a multidão de pecados. O amor eleva. Muitos inimigos, por reencarnações, em processos obsessivos seríssimos, travam guerras tremendamente tristes, até o momento que o amor aflora, seja na condição de filho, seja na condição de pai, de irmão, de marido e esposa, e ali começa um novo processo. Não te condeno, vá e não peques mais, não importa o teu passado, mude, se transforme, mas não por mim, não porque você vai me ofender, não porque você vai ofender a Deus, porque é muita arrogância de nossa parte acreditar que qualquer um de nós seja capaz de ofender o absoluto. Eu, planeta Terra, dentro do universo, comparando um grão de areia. O universo, tudo criação de Deus. Nesse grão de areia, eu sou menos que um grão de areia. Eu seria capaz de afrontar o Todo-Poderoso? Não estou afrontando o Todo-Poderoso, não, estou afrontando a mim. Quando eu tenho uma conduta desviante, quando eu propago ódio, eu tenho ódio no meu coração, quem é o primeiro a se ferir? Eu. Quando eu inverto em ideias de perseguição, de revanche, de vingança, quem está doente? Minha vítima pode até sofrer uns arranhões, experimentar algumas gotas de veneno, mas os litros e litros de veneno estão onde? Meu coração em mim, corroendo. Muitas pessoas morrem de câncer por causa de mágoa, ressentimento, rancor. Muitas pessoas se destroem suas famílias porque só aceitam a sua concepção de mundo. Desarticulam amigos, perdem empregos. Quem está ganhando com isso? Esse momento que o país vive, vigiado pelo quê? Pela falta de fraternidade. 1000 anos, séculos e séculos se passam. Como eu disse, a doutrina espírita, no seu pedido de Kardec, o que é espiritismo. Vamos colocar aqui a verdade, a coluna de sustentação das principais religiões, das religiões. Ele pergunta no livro dos Espíritos: o que é moral? O que é moral? A espiritualidade responde: é a regra de bem proceder, de aplicar, de seguir a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? Quando eu estou procedendo bem, e continua a espiritualidade explicando, quando eu faço todo o bem possível e evito todo o mal. Essa é a moral cristã. Não está na vestimenta, não está na orientação política, na minha profissão, no meu modo de viver, na minha orientação sexual. São questões secundárias. Porque se alguém está sofrendo em um processo de crescimento individual, sou eu. A não ser que minha conduta esteja refletindo em terceiro, aí eu estou fazendo o quê? Normal. Porque é espiritismo. O espiritismo como uma ciência de observação, com consequências morais. Aí poderão falar: peraí, é ciência?
Então, o espiritismo ele é para cientistas, é para os doutos, pós-doutos, para os acadêmicos. Quando ele fala ciência, é um campo de produção de conhecimento. E ciência de observação. Quantas pessoas nós conhecemos que não tiveram a oportunidade de estudar, de esquentar os bancos escolares, mas que são de uma sabedoria, de um carinho, de um amor, de um carisma, que muitas das vezes não queríamos sequer sair de perto daquela pessoa. Às vezes não tem domínio do bom português, não sabe sequer escrever o próprio nome. Mas como ela construiu isso? Tem as experiências passadas? Tem. Ninguém perde as conquistas anteriores. Mas Paulo Freire explica: ninguém é totalmente analfabeto. Cada um de nós tem uma leitura do mundo. Somos capazes de olhar, interpretar a realidade, compreendê-la. Olha, toda vez que o marido bebe e bate na esposa, não dá boa coisa. E ele foi passando por experiências. Chegou um momento que ele passa para os mais novos, para os seus filhos: filho, respeite sua esposa. Filha, respeite seu esposo. Porque isso não vai trazer coisa boa no casamento. Coisas da natureza que ele começa a fazer analogias e aplicar em sua vida. Nós não conhecemos? Eu, por misericórdia divina, tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, de uma sensibilidade, de uma riqueza pessoal. Não tinha título acadêmico, não tinha diplomação nenhuma, mas tinha uma magnitude. Então a doutrina espírita não veio para o acadêmico. O espiritismo veio, como explica Kardec, para aquele que não está mais satisfeito com a sua fé religiosa, que está em dúvida e está em questionamento. O questionamento independe de título acadêmico. Uma ciência de observação. Observa. Olha, essa situação repetidas vezes não faz bem. Usar drogas causa prejuízo, então usar drogas faz mal. Isso é ferido pela experiência. De consequências morais. O que nos importa é a aplicação daquilo na minha vida. Ser uma pessoa generosa tem reflexo na minha vida? Ser capaz de perdoar, ser benevolente, ser indulgente, tem implicações na minha vida? Tem? Na nossa vida? Tem. Como ensina Jesus: leve o meu jugo. Meu jugo é leve. Não carrego mágoa, não carrego rancor, sempre vejo o melhor de cada pessoa. Sempre o melhor, tentar ver o melhor de cada pessoa. É difícil? É? Muito difícil. Somente com os mais próximos. Com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, onde além da proximidade ainda temos as questões íntimas, então nós não usamos máscaras sociais, mostramos quem nós realmente somos. Porque no trabalho, tenho medo de perder o emprego, então eu tenho que usar, eu tenho que ter uma conduta. No centro espírita, eu tenho que ter outra conduta. Isso é humano. Isso não é crítica, mas isso é uma característica humana. Eu vou me apresentar aos outros com a minha melhor roupa. Ninguém sai na rua com uma festa com a sua pior roupa. Agora dentro de casa, fica à vontade. E nesse ficar à vontade, o meu eu aflora. Atritos.
marido e mulher, pai e filho, pai e filha, filha com pai, tios, aí vai. E se forem vizinhos, então, e ratinho. Mas o que vem a proposta do Cristo? Aí vem Kardec e pergunta no Livro dos Espíritos, lá na frente. Falei que é moral, o que é caridade ensinada pelo Cristo? Eu quero saber o que é caridade para o Cristo. Benevolência para com todos. Indulgência para as falhas alheias. E perdão para as ofensas. Benevolência, benévola. Tratar bem todos. Fazer o meu melhor para todos. Indulgente, doce. Errou, mas quem não erra? Hoje minha esposa estava nervosa, brigou comigo, seguro, porque se eu falar, a situação ficar pior para mim, o poder não está na resistência. Espera aquela situação passar, deixa a pessoa descarregar tudo em você, porque o marido, a função do marido é essa, suportar. Depois que descarrega tudo, em 5 horas você ouvindo um bloco de coisa que você 15 anos atrás, você nem te conhecia. O que foi, amor? O que aconteceu? Aí realmente mais 5 horas para explicar. Entendeu? Ela descarrega. Deixa passar os dias, aí você conversa. O que foi aquele dia? Aí você entrar no mal, para te explicar. Problemas que às vezes está se carregando, nós carregamos problemas, nós carregamos nossas dificuldades. Um dia o teu patrão briga com você, outro dia o patrão briga com você, outro dia o patrão briga com você. Como vai brigar com o patrão? Vai brigar com quem? Processo. E você explica a sua situação. Tudo bem, mas se acalma, tomar água com açúcar. Entender porque é processo. Você sabe que 365 dias do ano não é assim. Foi aquele momento de fraqueza, aquele momento de. Claro, ninguém aqui defende o direito de agredir o outro. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, direito de legítima defesa, o direito de não sofrer. No Livro dos Espíritos chega a se falar em divórcio, não com todas as letras. Quando fala, mas eu estou casado com uma pessoa que eu sou infeliz, isso é coisa das suas leis, isso não é vontade de Deus. Não fala divórcio, a palavra divórcio. Acho que nem Kardec, nem eu, ninguém naquele tempo colocaria a palavra divórcio, porque século XIX, mas é um problema das suas leis. Deus não é Deus de escravidão. Repare, a nossa legislação hoje evolui. Lei Maria da Penha. Mas o Brasil, infelizmente, tem uma realidade muito triste de violência contra as mulheres. Tem o trabalho das religiões tentando mudar esse comportamento. E o governo, dentro das suas possibilidades, deixa de uma lei para tentar o quê? Aplacar essa chaga moral. Primeiro tocamos o coração. Não está funcionando. Vamos tocar de novo o coração. Não está funcionando, então vamos pela dor. Medidas de emergência, restrição, uma série de medidas que coloca o violento em situação constrangedora para tentar diminuir uma situação muito grave. Ah, mas não resolve todos os problemas. Claro que não resolve. É uma medida. Hoje temos uma realidade, nossos netos verão um outro Brasil em relação a essa chaga moral. Porque essa lei para passar no Congresso tem dificuldades, tá? Vários parlamentares, sob argumento religioso, disseram, ainda dizem, a função do homem é educar a mulher na Bíblia. É vontade de Deus.
Então, o Estado, tudo que se refere, tudo que está abaixo de Deus, tem que se pôr na vontade dele. Então, não apoia essa lei. Que o homem tem que educar a mulher. Se para educar a mulher for necessária violência, nada mais. Mas repara que hoje eu falo isso, causa espécie. Se eu falasse isso há 40 anos atrás, que não é nada, uma existência imortal, muitos estariam aqui aplaudindo. Isso mesmo, é o meu direito. Sabe? Então é um processo de evolução, um processo lento. Reencarnações, hoje você é um marido que maltrata a sua esposa, na próxima reencarna, condição feminina, e passa por situações para adquirir experiências, vivências, para mudar o quê? A nossa programação mental. Tem pessoas que acreditam nisso. Não vale a pena para defender algum interesse escuso, eles acreditam. E você tenta convencer, você vê que ele não capta o teu raciocínio. Ele não capta, ele não percebe. Ele é intolerante. Porque quando falamos em fraternidade, qual há uma dificuldade à fraternidade? Preconceito. Posso até não concordar com a conduta daqueles seres humanos. Posso não concordar, somos livres para não concordar. Mas outra coisa é discriminá-lo, jogá-lo fora. Não vou fazer o que você faz, mas está precisando de um prato de sopa, vou te dar um prato de sopa. Vem à casa espírita, vamos te acolher, implorar. Você é falho, eu sou falho, somos todos falhos, e todos caminhamos para um mundo melhor, um mundo de provas e expiações. Tirando um ou outro, todos aqui estamos a conta do vermelho, caminhando para o azul. Uma vez uma colega minha chega para mim e falou: estou muito angustiada. Por que está angustiada? Porque eu vejo a distância minha para Jesus muito longa. Você consegue ver Jesus? Por isso. Então, no outro lado do planeta, não capto. Você consegue ver? Você está bem. Porque é um processo. Às vezes eu tenho paciência com muitas coisas, para algo que parece banal, a pessoa perde o controle. Qual é a lei de Deus? Lei de justiça, amor e... que são as colunas principais de uma existência social viável. Alguém consegue viver sozinho? Podemos ter momentos de solidão. Ou porque terminamos um relacionamento, ou porque precisamos refletir sobre a nossa existência, ou estamos prestando concurso público, vestibular, estamos trabalhando em um projeto, Hamed chama de solitude. E nós precisamos desse momento de reflexão, de mergulho na nossa intimidade. Mas nós não conseguimos ficar muito tempo sozinhos. Ou estamos casados, ou estamos namorando, ou estamos, mesmo nessa situação, com amigos. E repara que uma vivência mais tranquila, como eu aceito o outro como ele é. Eu aceito o outro como ele é. Claro, Joana de Anjos fala que vem aqui para ser agredido, ofendido, humilhado. Temos o direito de nos afastar daquelas pessoas que nos agridem, porque se ele não quer a felicidade, não podemos ser arrastados pela infelicidade alheia. Mas o afastar com compaixão. Amar o inimigo. Mas amar o inimigo ou amar o inimigo? E no Evangelho explica. Amar o inimigo não é a mesma coisa que amar um amigo. Que até politicamente é impossível. Mas é não querer mal. É não querer prejudicar. Ou, como um movimento cristão muito comum, nós nos incluímos.
Entreguei a Deus. Ela se entregou a Deus. Deus é seu servo? Não. É seu capataz, é seu carrasco. Você assinou a carteira dele. Como é que é a situação? Na verdade, o que ele está fazendo? Em vez de dizer, eu estou torcendo para que aquela pessoa sofra, aí ela bota uma máscara. Isso é muito problema nosso. Intuitivamente, nós fazemos o quê? Repetimos os erros dessa existência, das outras existências, e muitas vezes amutinamos. Porque somos criaturas desprezíveis? Não. Somos criaturas em processo de aprendizado, que ainda não compreendeu o sentido do amor. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos na primeira parte. Conhecereis a verdade. O que é conhecer? É só ter a informação? É só ter informação? Médicos, quantos médicos fumam? Quantos médicos bebem? Quantos médicos têm vida promíscua sem qualquer cuidado? Ele não tem informação? Conhecer é muito mais do que ter informação. Conhecer é ter informação e senti-la como verdadeira. Experimentá-la em seu íntimo. Chega a criança, processo de adoção para o pai e para a mãe. Isso aqui é seu filho. Eu tenho informação. É meu filho a partir de agora. Mas diferente quando ele é meu filho. Não veio do ventre, ele é meu filho. São os filhos do coração, do amor verdadeiro que flui. Porque eu sei, aquilo é uma experiência minha. Eu sinto aquilo. Eu vivencio aquilo. Então não adianta o mundo inteiro dizer que aquele não é meu filho, que eu vou dizer, é meu filho. Não fará efeito. Não mudará nada em mim. Não refletirá. Pode aparecer os pais biológicos, o Estado, o governo. Ele é meu filho, eu amo o meu filho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das armadilhas do orgulho, da inveja, do rancor. Nós nos iludimos, muitas vezes nos escondemos das máscaras, e às vezes nos confundimos com as máscaras, com as mentiras. Mas quando conhecemos, sabemos que é amor. Chico Xavier, como a vida dele foi difícil. Já conheci pessoas que falaram, gostaria de ser um médico como Chico Xavier, gostaria de passar pelo que ele passou. Não. Muito é cobrado a quem muito é dado. Tinha dons magníficos, mas para que ele veio? Missão para testemunhar, não só para falar, mas para mostrar, para vivenciar. Conhecimento eu sinto, é uma verdade. Esse sentimento que faz muitas vezes submeter a rotinas absurdas de trabalho para educar seus filhos. Mães fazerem atos de loucura, como entrar numa boca de fumo. Eu sou do Rio de Janeiro, então violência é uma realidade nossa. E há mães que vão lá resgatar filhos. E pessoas armadas com... Sim, imagina livro de André Luiz, Zonas Trevosas, Rio de Janeiro. É algo próximo. Uma vez conversando com um amigo sobre favela, com uma das comunidades. Cara, você conhece aqui a favela, onde teve aquelas enchentes que trouxeram tanto sofrimento, tanta dor. E eu conheci a favela da favela. Como é isso? Não, aquela parte que você vê de frente, aquela é a parte rica da favela. Tem lugares que é um quarto, onde fica a cozinha, banho e banheira privada, tudo junto, um quadrado, com toda a família, 5, 6 pessoas. Chão de terra, condições de higiene
acontece? Acontece por falta de fraternidade. Se nós compreendêssemos a importância do outro, não ouvisse como ele, eu, ele, nós, não votaríamos em políticos corruptos, não seríamos tão condescendentes como somos em relação à corrupção, porque a corrupção não vem do espaço sideral, são alienígenas que vêm aqui, vêm do nosso seio, vêm do nosso ambiente, mas são tolerados. Em política, agora no processo eleitoral, não quero nem discutir quem está certo ou errado, mas você via nos dois lados discurso de ódio. Algum país do mundo se construiu com base no ódio? Naquela época, um artigo da BBC de Londres, entrevistando os suecos, e lá, os candidatos são adversários. Em qualquer lugar do mundo tem lado A, lado B. Se o meu equipamento de som quebrou, o outro, meu adversário, me empresta. E a pessoa, mas como assim? Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque se eu não emprestar, o meu eleitor não vota em mim. Eu vi um lugar legal para botar um cartaz. Eu tenho que tomar cuidado para aquele lugar, para deixar para o outro o meu adversário também colocar. Por quê? Porque se eu tomar tudo, eu falo, que candidato é esse? Você está fazendo isso na campanha, quando chegar ao poder, eu vou fazer o quê? Então o povo faz o quê? Não vota. Não vota nos que tem um discurso agressivo, não vota nos discursos que atacam a pessoa. Começa a selecionar. Agora, eu derrubo para a história da Suécia. Guerras, revoluções, fome. Noruega, que hoje tem o maior IDH do mundo, um dos maiores, no século XIX, o terço da população morre de fome. As pessoas param só, tem alguma coisa errada aqui. Vamos mudar nossas condutas. Vamos nos concentrar. Educação. Que não se confunde com escolarização. Escolarização é parte do processo de educação. Educação é formação do indivíduo. Quando eu educo meu filho, parece, olha, não importa a cor dele, não importa a orientação sexual dele, não importa o que ele faz da vida, você tem que respeitar. Você não pode agredi-lo, você não pode ofendê-lo, não pode fazer piadinhas, menosprezá-lo. Por quê? Gênesis, criou o homem, a sua imagem e semelhança. A CNBB tem uma tradução da Bíblia que é muito interessante, que não fala homem, fala ser humano. E tira aquela questão da masculinidade, não, criatura humana. A imagem e semelhança de Deus. Nós somos fração do quê? Da divindade. Você é fração da divindade, você é da fração. Você e cada um de vocês são especiais pelo simples fato de existir. Ah, mas eu moro na rua, sou população de rua. Não importa. Você é único. Você é especial, você é soma de várias existências, de várias realidades, de várias situações, de vários sentimentos, muitas das vezes conflitantes. Quando eu estava preparando o estudo, comecei a entrar em conflito. Meu Deus, eu falei, fraternidade, mas você é tão miserável, tão conflito. Mas eu lembro de Jesus que ele fala, o cristianismo não vem para os sãos. Vem para quem? Para os doentes. Fazer palestra, porque o primeiro a aprender com a palestra sou eu. Vou repetindo, até que aquilo deixe de ser informação e vire sentimento. O problema humano não é um problema científico. Já temos ciência suficiente. Em São Paulo, por exemplo, se fez cirurgia de neném na barriga da mãe. Já se conseguiu fazer uma operação de neném dentro da barriga da mãe. Temos tecnologia para isso.
Temos desenvolvimento técnico para isso. E ao mesmo tempo o Brasil tem o quê? 1 milhão de abortos por ano. Não quero recriminar a pessoa que pratica o aborto, porque eu não sei dos dramas, eu não sei o que a levou a fazer isso. Porque temos que compreender que somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, temos a experiência dessa vida e de outras. Imagina uma pessoa que foi prostituída, como no Brasil acontece, com 5 anos de idade. No Brasil nós temos meninas sendo prostituídas desde os 5 anos de idade. Que numa vida de violência, 16, 17, pega uma doença gravíssima, e essas pessoas, eu já tive a oportunidade de ver, você olha, você vê, eles são destruídas fisicamente, e o corpo físico é apenas parcela do seu psique, porque se o corpo está daquele jeito, imagina o espírito. Você acha que ela, nas outras vivências, será uma pessoa equilibrada? Terá facilidade em aceitar o amor? O amor é um conceito que é desconhecido para ela. Ela não conhece o conceito do amor. Há pessoas que não conhecem, que não sabem lidar com o amor. Alguém deve conhecer. Pessoas que estão no relacionamento bom, está tranquilo, desenvolvendo, de repente ele começa a sabotar. Começa a fazer coisas impensadas. Você fala, mas não, o cara está tranquilo, de repente faz aquela palhaçada. E destrói um namoro, destrói uma namorada, destrói uma noiva, se separa. Tinha família, o cara destruiu tudo. A gente não entende porque nós não temos toda a história. E por isso que não podemos julgar. Por isso que temos que ser indulgentes. Porque ele está em conflito, ele está em processo. Está desestabilizado. Circunstâncias aconteceram que mudaram. E ele tem que reagir para se transformar, voltar à estabilidade. Nós trabalhamos para quê? Para mudar nossa forma de mudar, nos estabilizarmos e deixarmos de ser tão contraditórios. Somos contraditórios porque nós já sabemos 2000 anos de cristianismo, fora milhares de anos de outras religiões, budismo, hinduísmo, que pregam amor, que pregam tanta coisa boa também. Temos a informação, sabemos que o mal deve ser afastado, sabemos que aquilo é nocivo, sabemos, mas ainda não conseguimos sentir. Porque o amor é uma potência, mas essa potência é o quê? Trabalhada. Quer ver uma evidência disso? Os pais, quando vê a formatura de um filho ou o casamento de um filho, o que se passa na mente dele? Não passa um filme? Por que passa um filme? Porque aquele amor foi construído através de batalhas, de dificuldades. E cada dificuldade vencida para educar, para cuidar daquela criança, uma pedra, um tijolo, um castelo de amor para aquela criatura. Então é trabalhado. Por isso que Deus às vezes nos coloca em situações, às vezes não nos coloca não, em provações e dificuldades. Por quê? Para desenvolver o ódio, desenvolver a cobiça? Não, desenvolver o quê? As fibras morais, aprender a ser indulgente, a ser doce, a perdoar. Então eu começo a me livrar de peso. Então ele coloca as dificuldades. Uma mensagem inicial. Às vezes queremos ouro, queremos riqueza, aí vem doença, desemprego, o carro quebra, a casa desmorona, você começa tudo de novo. E a família se une para reconstruir. E se você tinha um amor num patamar, depois daquilo, você vê como você está fortalecido. Como é mais verdadeiro. Como aquela esposa deixa de ser a sua esposa, é quase sua metade.
Você já sabe, do olhar, tu já dá aquele calafrio, já sabe o que você errou. Você não sabe o que fez, mas sabe o que errou. Você acompanha de outro, você está interagindo. Está naquele processo de interação, você está aprendendo filhos, irmãos. Tem irmãos que olham para o outro, parece que tem telepatia. Um olha para o outro, já tem tudo resolvido naquela situação. E as situações, as diversidades. Para quê? Porque é Deus de amor. Mas as igrejas, e as igrejas incluindo nós também, porque nós vemos muitas vezes o movimento espírita. Eu vou falar do movimento espírita, porque é o nosso movimento, se pegando trechos do Antigo Testamento para defender homofobia, mulher em situação inferior, e tantas coisas de intolerância. Só que repara que, vou terminar, gente, repara que Kardec, em toda a sua obra, insiste, ciência de consequências morais, ciência, espiritismo é ciência. Por quê? Ninguém se perguntou por que se fala tanto isso? Estava acontecendo no século XIX, na Europa. O iluminismo no século XVIII, um dos vários subprodutos do iluminismo, teologia liberal. Teologia é uma coisa cristã, tá? Não existe teologia hindu, não existe teologia judaica, criação nossa. Durante muito tempo, a teologia resumia a palavra de Deus, que era a Bíblia. A palavra de Deus era a Bíblia, a palavra de Deus. A tradição da igreja e uma série de documentos da igreja. Documentos, uma série de tratados, bulas, papais. Essa era a teologia. Chega Lutero e quebra isso. E nós estamos tão acostumados que nós não percebemos a grandiosidade disso. Mas chega Lutero e diz: não, a teologia é a palavra de Deus, é a Bíblia. 2, cada um interpreta a Bíblia de acordo com o seu sentimento. Nós somos livres para interpretar. Só que da liberdade eu abro mão de poder. Os movimentos protestantes não se apropriaram, começaram a criar doutrinas, e começaram a ter que cismas dentro da... Mas na verdade é para ser muito mais. Para cada um ler a Bíblia e ter sua interpretação, e aplicar na sua vida de acordo com o seu sentimento, sua realidade. Mas não foi assim. Só que chega século XIX, dentro do iluminismo, começa a questionar tudo. O movimento protestante, segmentos do movimento protestante, olha para a Bíblia e diz: nós aplicamos a palavra de Deus. Mas quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Começa a contestar a Bíblia à luz da história, arqueologia, de outros segmentos de geologia, sociologia, da lógica. Peraí, Jesus ensinou um Deus de amor. Que Deus de amor é esse que extermina populações inteiras, que pratica genocídio? Você pega o Antigo Testamento, tudo é uma coisa simples. Infanticídio começa com Moisés. Deus é esse, de povo escolhido? Deus faz acepção de pessoas? Deus é esse. Qual pai faz um pai amoroso, um pai maravilhoso que faz acepção de filhos? Dá até tratamento diferenciado. Um é mais rebelde, ele é mais rígido, o outro mais centrado, ele está mais... Mas ele ama todos. Ele vai matar um e deixa o outro vivo. E começa a questionar. Até porque a Bíblia também não é um monolito vindo do céu, é um produto humano. Nós não temos os originais. Se você pega Ernest Renan, deixa isso bem claro. Os concílios construíram. Porque hoje temos a Bíblia. Porque hoje você vai ter uma Bíblia, tu vai numa livraria, vírgula. Qual Bíblia?
Judaica, 23 livros. A protestante, 66. A católica, 77. E aí já começa o problema. E dentro dele tem uma alteração de texto. Por exemplo, ontem de manhã, estava lendo Paulo na internet, famigerado, não sei o que, os homossexuais ativos e passivos. Só um detalhe, a palavra homossexual só foi surgir no século XIX, por um médico que queria livrar os homossexuais das condenações que naquela época, na Europa, estava pegando execução sumária. Não vamos matar o homossexual porque ele é doente. Tá bom, é doente, vai continuar morrendo. A palavra não existia. Aí como eu pego a Bíblia, deturpação de texto. Hoje eu faço parte do debate do movimento espírita, discussões. Tem uns problemas com a tradução de Kardec. Eu fiquei sabendo que alteraram do texto original em francês para o português, alteraram para adaptar a Rostand. Tiraram trechos da Gênese, tiraram um parágrafo inteiro e alteraram e renumeraram. Quer dizer, hoje, século 20, 21. Imagina naquela época que você não tinha impressora, tudo escrito à mão. E aí você consiga entender como uma obra mediúnica. Não existem médiuns perfeitos. Tem a filtragem mediúnica. E mesmo assim, depois de produzida, ia para outras pessoas. Hermes, quando fala do Novo Testamento, dá a entender praticamente que era apostila. As pessoas, olha, eu fui na reunião de Marcos falou isso. As pessoas copiavam. E passavam isso adiante. Passava adiante. Resultado, várias passagens do Novo Testamento, por exemplo, são contraditórias. A questão da virgindade de Maria, erro de tradução, porque no aramaico a palavra quer dizer honrada. Mas como vários messias de outras religiões nasceram de pessoas virginais, vários conceitos, aí começam a colocar conceitos de povo escolhido, de acepção, olha, a mulher para fim reprodutivo, e vamos segregar. Os afeminados, isso aí vão segregar. É diferente. Eu não entendo sim ou não. Então o senhor sai daqui. Deturparam. Aí fala, mas então a Bíblia é totalmente condenada? Não, Ernest Renan coloca na obra dele, a vida de Jesus, a humanidade é tão fraca, que a divindade precisa de algo deficiente para nos tocar. Porque o que é divino a gente não consegue compreender. É muito abstrato. Então precisamos de algo imperfeito para nos tocar. Aí você tem esse movimento que começa a questionar, e Kardec vive isso. Tanto que você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, eu não vou entrar na polêmica do Jesus histórico. Porque era polêmica até se Jesus existia. E toda hora, todo ano, aparece um documento dizendo Jesus diferente. Sabe, descobri outro dia, tem um segmento cristão que Pilatos é santificado, um santo deles. Então, aí começa a questionar, e Kardec vive esse momento. Aí no Evangelho diz que não vai se preocupar com Jesus histórico, ou seja, não usa a Bíblia como um documento histórico. Eu estou me preocupado com a moral cristã, que isso aí consiga se captar. Que por mais que vocês cortem, a essência fica. A mulher adúltera, do filho pródigo, por mais que se altere o texto, se modifique, mas a essência se preserva. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Bem-aventurados que têm os que choram porque serão consolados. E você compreende os seus valores cristãos, porque até então o bem era associado a quê? Força, opressão, ostentação, riqueza, humildade.
dificuldade. Você percebe se se preservou, porque estava na essência. E você pega uma resposta, Jesus pergunta a espiritualidade. E Ernest Renan? A obra de Ernest Renan, vocês têm a falar? Em espiritualidade. Apesar dos erros, e não são poucos, ela abre caminho do movimento espírita. É o que se mais aproxima da verdade. Com a verdade. E você pega a Renan, você vê um Jesus Cristo humano, porque ele fala, olha só, não tem como reproduzir os milagres em laboratório. Então ele escreve Jesus humano, sem os poderes, sem a mediunidade, porque ele não trabalha com o conceito de mediunidade. Mas o Jesus Cristo vivo, um Jesus Cristo amoroso, um Jesus Cristo grandioso pela sua mensagem. Kardec traz isso. Olha, não vamos fazer um sistema fechado. Onde a ciência provar que estamos errados, vamos abandonar. Não somos uma doutrina de dogmas. Não somos uma doutrina de exclusão. Seremos conhecidos por muitos nos amarmos. Ah, mas Nelsinho é difícil. Mas tem lado bom. Vamos acolher. Vamos aprender, porque é vivência. É exercício. É como o exercício da paternidade, da maternidade, da fraternidade, do irmão, do amigo. Você aprende a conviver. E às vezes a esposa, sabe que o marido é difícil, mas é assim mesmo. Aquilo ali não vai mudar. Mas aí tem coisas boas. Então aqui vamos trabalhar aquilo. Mas como eu hoje ligo a televisão, vejo religiosos fazendo o discurso do ódio. Todo avanço tem resistência. 1895, Niágara Falls. Religiosos conservadores do movimento protestante estadunidense se reúnem em Niágara Falls e dizem: não, a Bíblia não erra, a Bíblia é a vontade de Deus. Mas toda a história, todas as provas, não importa, não tem diálogo, ela é a verdade de Deus. Por quê? Porque ela diz que é. 1905, 1915, na razão dessa reunião, os fundamentos, isso que é o fundamentalismo religioso. Fundamentalismo religioso não surge no movimento islâmico, não. Surge no cristianismo, nos Estados Unidos, que dá frutos pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Ku Klux Klan. Alguém aqui teve a oportunidade de entrar na página da Ku Klux Klan? Da primeira linha à última, fala de Jesus Cristo. É um movimento religioso. Em 1915 ela estava fechada, foi proibida por lei. Ela é reaberta com um pastor presbiteriano para preservar a palavra de Deus. O escolhido de Deus, que é o escolhido de Deus, o branco protestante dos Estados Unidos. Não é nem o branco, não, é o branco protestante dos Estados Unidos. Apartheid, onde surge o apartheid? Igreja Reformada Holandesa, África do Sul. É uma doutrina religiosa. Olha, somos escolhidos de Deus. Se nos misturarmos com os negros, vamos perder nossa cultura cristã. Porque eles são maioria, nós somos minoria. Então vamos segregá-los. E hoje vivemos num movimento espírita, pessoas repetindo preceitos do Antigo Testamento, destacados historicamente, para justificar a segregação de trabalho, de tratamento, impor condutas externas. Quando que 2000 anos Jesus veio aqui pregar lei de caridade, justiça e amor. É tão difícil, principalmente a parte da indulgência. E toda vez fala: mas errou, mas ele é uma boa pessoa. Não, mas eu não vou ser cúmplice. Mas você não está fazendo com ele. Você não está concordando com ele, não está mandando ele fazer, ele só está acolhendo a pessoa. Não, mas eu não posso ser cúmplice. Porque a pessoa começa numa linguagem autoreferenciada, linguagem sem lógica. Mas qual o problema se ele está fazendo aquela conduta, não está nos prejudicando? Vai ser o fim da raça humana. Você vê, o primeiro argumento que fala o quê? Você começa a argumentar: mas qual o problema? O problema é dele, a vida é dele, não sei o quê. Vai ser o fim da raça humana. Qualquer dia vão chegar na televisão e falar: Apocalipse zumbi.
Não, se você não seguir a minha religião, eu vou cair isso aqui. E como para evitar isso, eu segrego. Porque eu não posso segregar, porque eu estou preservando o mundo. Com base no quê? Qual argumento? Argumento preconceito, intolerância, ódio. Ah, mas como saber se o que eu estou falando é uma verdade ou é fruto do meu preconceito? Conheça-te a ti mesmo. O que aquela situação te provoca? Joana de Anjos tem um livro muito legal sobre sexualidade que ela fala: se eu tenho uma reação muito descontrolada, muito desproporcional para aquela situação, é porque ela é um espelho. E aquele espelho me machuca. Ou me ver me machuca. Então, quando eu agrito aquela pessoa, quando eu ofendo aquela pessoa, quando eu bato naquela pessoa, na verdade, estou querendo bater naquela parte minha que eu repugno, porque eu não me aceito. Eu não sou capaz de me amar. Por isso que Joana de Anjos fala de auto-perdão. Mas quando eu sou capaz de ser benevolente, é um exercício, indulgente e a perdoar, a minha vida é o quê? Muito mais leve. As dificuldades são para nos dar leveza, felicidade, amor. E falar em amor, agradeço muito a oportunidade de falar aqui. Muito obrigado, Alcim, muito obrigado a vocês por me suportarem. E até a próxima oportunidade. Obrigado.